Galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? O vídeo de hoje, além da novidade da máscara, tem também a novidade aqui da camiseta, que não é tão novidade assim, que é uma camiseta do Play Center que eu quis usar nesse vídeo para fazer uma homenagem. Porque nesse mês agora de agosto, ou de setembro, se eu não estiver enganado, de 2017, não lembro se é o aniversário de inauguração do Play Center ou se é a data da reinauguração da nova versão do Play Center lá em São Paulo e tal. Mas de qualquer forma eu tô aqui com a camiseta do Castelo dos Horrores, que é um dos brinquedos mais famosos talvez lá do Play Center, um dos melhores de ir, pelo menos na minha concepção, na época em que eu ia há uns 15, 20 anos atrás, que eu sempre frequentava o Play Center. Então, mas vamos deixar isso de lado e vamos para o vídeo, para o assunto do vídeo que é o que importa. Esse vídeo, se você acompanha o canal e já viu outro vídeo sobre o Evangelho de Jesus e Madalena, esse vídeo vai falar mais ou menos da mesma coisa, porém com uma forma diferente, com alguns questionamentos a mais, uns questionamentos um pouco diferentes. E se você não viu ainda esse vídeo, eu até sugiro que dê uma olhada aqui no canal, procure esse vídeo sobre o Evangelho de Jesus e Madalena. Bom, a história é a seguinte. Quem estuda história humana e tal, vê o quê? 2000 anos atrás, a época onde supostamente Jesus Cristo estava aqui encarnado na Terra como um ser humano, falando, passando a mensagem, né, o que seria a palavra de Deus, o que seria o criador de todo o universo, de tudo que existe. Mas enfim, tudo que Jesus, quando estava vivo, que ele morreu com 33 anos, mas começou a pregar com quantos anos exatamente? Começou a falar das palavras de Deus, que com 20, com 25, com 30, com 33 anos. Enfim, mas assim, vamos pensar nessa questão social, como que era na época de Jesus, né? Nessa época. Tudo que ele falou 2000 anos atrás só foi escrito, só se tornou a Bíblia quando? Se eu não estiver enganado, só em 1800 e pouquinho. Ou seja, 1800 anos depois do que seria a morte, mais ou menos aproximando, arredondando as datas, do que seria a morte do próprio Jesus. E essa Bíblia foi escrita, foi baseada em que material? Nos papiros, né, nos pergaminhos, nos rascunhos que os apóstolos de Jesus e que provavelmente o próprio Jesus também deixaram escritos. Mas quem que ficou administrando tais papéis, tais documentos? Aí é que está a questão, não é? Como que era o conceito social 2000 anos atrás? Jesus era filho de carpinteiro. Carpinteiro era o quê? Quem fazia móveis, quem construía as coisas para casa. Quem comprava móveis, quem comprava as coisas de madeira, né? Quem tinha acessórios de madeira em casa? Quem tinha grana, quem era rico. Só que na época era o quê? Era império. O Império Romano, o imperador de Roma morava lá em Roma, mas a área que ele dominava, que ele controlava, que ele mandava, era a Europa quase que inteira, um pedaço ali do norte da África também, e a região ali de Jerusalém, de Nazaré, onde Jesus viveu. Na verdade, era tudo do Imperador Romano. Mas, quem era o Imperador Romano 2000 anos atrás? Eu esqueci o nome dele, mas tinha o Imperador Romano 2000 anos atrás, na época que Jesus estava vivo. Quais eram as possibilidades desse imperador ficar conhecendo Jesus, que era apenas o filho de um carpinteiro de Jerusalém? Não eram lá umas probabilidades tão grandes, porque um método de comunicação 2000 anos atrás para chegar lá de Roma até Jerusalém era só a base de cavalo, carruagem, as primeiras que existiam. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet. Então, na região de Jerusalém e tal, quem que mandava ali? Era o Pilatos, que era tipo um governador da área que respondia às ordens do imperador de Roma. Ou seja, Pilatos era praticamente um político, meio que um governador mesmo, usando esse termo. Agora, tanto Pilatos quanto o governador, o imperador de Roma,
eles tinham amizades com outros, o imperador de Roma tinha que confiar no Pilatos, porque o Pilatos que administrava a parada ali e pagava os impostos que iam para Roma. Assim como vários outros espalhados pela Europa, por regiões da Europa e do norte da África. Né? O Pilatos tinha que ter amizade com eles e confiar neles. E eles tinham que ser leais a Pilatos, porque se Pilatos descobrisse que estava sendo enganado no valor dos impostos, mandava matar eles. Mas o Pilatos e eles, esses todos governadores também, eles tinham amizade com quem? Com líderes religiosos. Porque já existia a religião, já existia a igreja antes de Jesus Cristo nascer. Se pegar cronologicamente a história, você vai ver isso. Então, esses líderes religiosos, juntamente com o imperador e juntamente com os governadores, diziam que as regras, as leis, os conceitos morais, tudo, como que era o convívio em sociedade, como deveria ser o convívio em sociedade. E o povo deveria obedecer e seguir justamente as ordens, as leis, as regras, criadas e citadas pelo imperador, o conselho ali do imperador, os governadores e os líderes religiosos, que estavam todos de comum acordo. E aí nós vamos chegar a que, tanto 2000 anos atrás, quanto um pouco até antes e poucos anos depois, a igreja falava o que, o imperador pregava o que, os políticos pregavam o que? Que a Terra, o planeta Terra, era plano. Que chegasse até um certo lugar lá no planeta, você ia cair. Você chegava na beira e caía. Era isso que era pregado. Quem falasse ao contrário disso, como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, entre outros tantos que falaram que a Terra era redonda, que a Terra circulava em torno do Sol e não o Sol circulava em torno da Terra, como a igreja também pregava. Quem falasse essas coisas era acusado de heresia, era acusado de bruxaria. Quem estudava anatomia, como por exemplo Leonardo da Vinci, que pegava os corpos lá de mortos e dessecava, abria o corpo dos animais, abria o corpo das pessoas, era acusado de bruxaria, era acusado de heresia, justamente pela igreja e por esses imperadores e políticos da época. Mas agora nós vamos voltar a 2017, século 21. A igreja faz o quê? A igreja tem seus próprios observatórios astronômicos, fala que o certo ensina que o correto, que a Terra é redonda e que a Terra gira em torno do Sol. Ou seja, a igreja mudou de ideia nesse período de 2000 anos. Os políticos mudaram de ideia nesse período de 2000 anos sobre a questão de vida em outro planeta, sobre a questão da Terra ser redonda ou não. Então, o povo ainda questiona isso, cara. O povo ainda não vê a ligação das coisas. Não é uma coisa muito óbvia. Vamos pegar o que eu falei naquele outro vídeo de Evangelho de Jesus e Maria Madalena. Jesus e Maria Madalena casados, 7 filhos. As pessoas daquela época, 2000 anos atrás, estavam divididas. Muitas seguiam a igreja, o que o imperador falava. Muitas começaram a seguir o que Jesus falava. E Jesus falava coisas diferentes do que a igreja falava, do que o governador falava. E Jesus era um rebelde. Ele era o filho de carpinteiro rebelde que andava mais ou menos como os hippies de hoje em dia, digamos assim, como os nômades que andavam pregando a palavra e tal, falando das coisas espirituais, de que ele era filho do verdadeiro rei, do dono de tudo, do criador de tudo, que a vida melhor era depois, que não sei o que e tal. Falava de fazer o bem, de caridade, de dividir essas coisas com os outros. Eram essas paradas que Jesus falava. E, tipo, ele não cometia crime, não roubava, não matava, não estuprava, não fazia nada dessas paradas. Pagava os impostos e tudo, ou não sei se pagava, vivia lá como nômade do que as pessoas davam para ele comer, davam para ele beber, as pessoas que seguiam ele, que concordavam com as coisas que ele falava, né, que recebiam ele na casa e tal. Como que um cara desse vai ser preso? Sendo que na época, apesar de ser imperialismo, que é quase uma ditadura, existia uma certa justiça. O cara, para ser preso, tinha que cometer um crime. E qual que eram os crimes da moda? Era ser acusado de heresia, de bruxaria, essas coisas. Então, para o imperador de Roma ficar sabendo de Jesus, o que teria que acontecer? Teria que ter uma galera grande que começado a seguir ele
e debandado, parado de pagar impostos para Roma, parado de frequentar as igrejas. E os líderes religiosos conversado com Pilatos e chegado a informação no ouvido do imperador. Então os líderes religiosos trocaram ideia com Pilatos. Pilatos seguia o conselho dos caras e mandou prender Jesus por heresia. Tanto que depois a gente pode ver que existe uma passagem na história que fala o quê? Que Pilatos conversou com Jesus e depois Pilatos disse que Jesus não teria cometido crimes. E teve aquele negócio do dia de soltar lá que Pilatos perguntou pro povo: vocês querem que eu solte Jesus contra quem não pesa crime nenhum? Ou querem que eu solte o Barrabás, que é o assassino, blá blá blá? O povo votou, o povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. E condenar Jesus, enfim. Existe uma teoria que fala que talvez ele não tenha sido crucificado, o que eu acho bem absurdo, já que é uma história de 2000 anos e se ele não foi crucificado, a história não poderia estar tão errada assim. Mas, enfim, questão de ser crucificado era o crime, a punição padrão para ladrões da época, para hereges da época. Todo herege, todo ladrão na época era crucificado, era uma punição cultural que eles tinham na época. Então você não tem nada de sagrado na cruz, né? Mas a questão, tinha que incriminar Jesus. Como que incriminaram Jesus? Acusando ele de heresia e prenderam ele, porque ele falava essas coisas sobre caridade, sobre amor, sobre Deus, sobre uma vida espiritual, etc e tal. E aí, depois da morte de Jesus, Maria Madalena continua viva. E se ela tinha os 7 filhos, né? E os apóstolos continuaram vivos. Então, a Maria Madalena e esses apóstolos iam falar, iam seguidores lá, iam continuar seguindo eles, iam continuar seguindo os filhos de Jesus, independente do que essas 7 crianças falassem ou fizessem. Iam ser as 7 representantes de Jesus na Terra, os representantes de Deus na Terra, não sei o que e tal. Então a igreja e o império ia perder muito poder, não ia? Não seria um bom motivo para difamar Maria Madalena? Falar que Maria Madalena foi possuída, por exemplo, que era uma coisa que todo mundo temia muito na época. E aí ela foi possuída e expulsaram dela 7 demônios. Logo, Maria Madalena ser possuída, ela que era protegida, que andava sempre junto com Jesus, que foi a primeira a ver o Espírito de Jesus materializado depois da morte, que ficou lá na cruz, aos pés de Jesus, o tempão que ficou. Ela sendo uma condenada, uma possuída, ela perde toda a credibilidade dela. Então, quem passa a ser dono da verdade é justamente a igreja, os líderes religiosos. E não quem seguia Jesus, e Jesus também passaria a ser mentiroso, porque afinal ele morreu, um Deus ia morrer, um filho de Deus ia morrer. Não é verdade? Então, assim, analisando a história, estudando sem preconceito todas as matérias, todas as coisas que as religiões falam, todas as coisas que os ateus e não religiosos falam, todas as matérias científicas, conceitos históricos, a gente chega a certas conclusões. É uma verdade absoluta? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não seja, cada um acredita no que quiser. Na minha opinião, tudo isso faz um certo sentido, faz uma certa lógica? Faz. Isso muda a minha fé no Criador, no Deus maior, seja lá como for esse Deus? Não, não muda. Mas isso me faz pensar muito mais na questão humana. Por quê? Nós humanos, colocando as graças em um ser maior, em um ser criador maior, colocando tudo de bom, tudo que acontece de bom nas mãos dele, e tudo que acontece de ruim, de mal, de desgraça, na culpa de um diabo, de um ser negativo, de um ser oposto a esse Deus, nós tiramos dos nossos ombros a responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelos nossos gostos. Então a gente fala, o humano é falho mesmo, saca? Então a gente justifica que a gente pode fazer a merda que a gente quiser, porque a gente é só um ser humano falho. Então assim, entenderam a questão? Analise a história, pense, esse vídeo já ficou muito maior do que eu esperava. Eu vou tentar fazer um outro mais curto, se eu não conseguir fazer de forma mais sucinta, eu vou postar esse mesmo. De qualquer forma, fica aí esse finalzinho pra vocês. Paz pra todos, fui!